Olá pessoal do canal Fábio Fernandes Arte Docência. Hoje eu vou trazer para vocês uma videoaula trazendo algumas das principais obras da linha cronológica das artes visuais no Brasil. Obviamente que vou trabalhar com a arte depois daquilo que já se fazia no contexto da arte primitiva e indígena do Brasil. Então, pulando essa etapa, a gente vai começar a falar sobre as artes visuais a partir da chegada dos jesuítas no Brasil, com o primeiro contato dos europeus no nosso país. Vem comigo vislumbrar esta aula de uma forma bem peculiar. Primeiramente, a gente tem que entender que as obras mais famosas da arte visual no Brasil, ou seja, as artes plásticas, ela inicia-se com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas chegam no Brasil e eles, obviamente, fazem um trabalho de valorização à catequese e aos princípios religiosos da Igreja Católica, que estava numa fase de ressurgimento. Isso devido ao processo da Reforma Protestante Luterana. Martim Lutero trabalha com a proposta da reforma religiosa e a Igreja Católica faz uma reação com a Contra-Reforma, e nesse movimento chega no Brasil os primeiros europeus, e nessa leva de europeus chegam aí os padres jesuítas, da ordem dos jesuítas, e eles começam a fazer o seu trabalho de evangelização. Vale salientar que isso não é somente na linguagem das artes visuais, mas também na questão do teatro, que vem aí, o teatro da catequese, que aí já é um assunto que nós vamos abordar em outra oportunidade. Mas, vendo essa questão do registro, por não haver a fotografia na época, não haver esse recurso tecnológico, Vitor Meirelles, ele é um desses artistas do contexto da missão artística francesa no Brasil. Ele expressa na primeira missa do Brasil essa temática, uma temática cotidiana. Ele expressa justamente esse quadro que ele simboliza a chegada desse povo do velho continente, chegando no novo continente, que é, no caso, o continente brasileiro. E aí há esse diálogo, essa troca de culturas, e é um diálogo que a gente já sabe, estudando a história do Brasil, que é muito importante ter essa questão do contexto. A gente sabe que não foi um diálogo totalmente pacífico, uma vez que é um diálogo de dominação. E Vitor Meirelles, guarde esse nome, é quem faz esse registro, essa tela muito importante chamada Primeira Missa no Brasil. E aí, falando justamente desse contexto da reforma protestante que ocorria, que estava ocorrendo na Europa, chega-se no Brasil também, junto com esses jesuítas, os artistas que vêm trazer a sua estética, a sua linguagem e a sua identidade. Então a identidade europeia vem no Brasil, e a gente percebe que essa arte sacra, essa arte que dá a ideia do sagrado, ela está distribuída aqui na escultura, principalmente na escultura de Aleijadinho. E aí a gente vê a fortaleza desse artista. Então, um artista barroco do Brasil que faz uma história maravilhosa, belíssima, que é o nosso querido Aleijadinho. Junto de Aleijadinho, no barroco brasileiro, tem aí o mestre Ataíde, que muitas das pessoas não falam muito, não dão muita ênfase. Mas eu quero colocar a ideia de que mestre Ataíde,
ele também tem uma força ímpar no processo dessa arte barroca. E a gente vai entendendo que a linguagem da arte colonial, ela é uma linguagem voltada para a questão da religiosidade, para a questão da catequese. Então é tudo em prol das temáticas acerca da religião católica, que queria, de certo modo, retomar a força que ela tinha com os seus fiéis e o poderio da igreja, que foi se perdendo com o passar do tempo e das situações que ocorreram lá na Europa nesse período. E a gente vê aqui o mestre Ataíde, ele era um pintor, e esse pintor que fazia esse trabalho belíssimo da arte sacra nos tetos das igrejas, ele conseguiu mostrar também a sua grandeza juntamente com nosso querido Aleijadinho. E aí a gente percebe que é interessante ver na história que chega um período em que a reforma pombalina do Marquês de Pombal, ela ajuda a acabar de vez com essa educação jesuítica. Então, os povos jesuítas, eles deixam de ter o seu poderio, e aí vai acabando esse primeiro processo, e com a fraqueza, com a queda da educação jesuítica, passando o Estado a tomar conta dessa educação, falando de arte, né? A gente vai começar a entender agora a importância de uma arte que não está mais diretamente ligada à Igreja Católica. E aí a gente vê o primeiro artista de um movimento posterior à chegada dos jesuítas, que é a missão artística francesa, que quando a missão artística chega no Brasil, alguns artistas importantíssimos se destacam nesse processo. A gente tem que entender que a missão artística francesa vem para o Brasil justamente com o intuito e com o propósito de tentar criar aqueles hábitos, aquele status quo que Dom João VI e toda a sua família, eles recebiam esse tratamento lá na Europa. Então eles são muito categóricos quando se falam dessa questão de trazer essa mão de obra, criar a mão de obra, de fazer com que as pessoas aprendam desenho, aprendam a pintura, para justamente colocar em prática essa arte que não tinha aqui no território brasileiro. E aí a gente vê que um desses ícones é Jean-Baptiste Debré. Debré, perceba que ele trata justamente essa relação da elite, da família real com os escravos, e como é que era essa relação do homem branco com o escravo provindo da África. Aí a gente percebe aqui, por exemplo, que o Debré ele vai trabalhando com temáticas cotidianas e o negro está lá sendo representado. Eu queria fazer uma pausa e uma pequena comparação em relação ao trabalho do Debré com outro artista desse período que a gente vai ver mais na frente, que é o Rugendas. Ele também trabalha com essa questão de olhar, observar o cotidiano. E outro artista que é muito importante para esse período é o Nicolas Antonin Taunay. O Taunay ele já trabalha com a questão de uma perspectiva paisagística. Então a gente vê a paisagem do território brasileiro ali presente. Então Taunay ele vai trabalhar a observação do vislumbre da paisagem brasileira. E isso é o que vai tornar o Taunay muito importante nessa questão da paisagem. Enquanto que Debré trabalha registrando o cotidiano das pessoas, a gente percebe que
Taunay ele já trabalha com a questão da figuração, figurativista, paisagística. E o terceiro nome muito forte da missão artística francesa aqui no Brasil é o Auguste Grandjean Montagnier. E o Montagnier, ou Montagnier, eu chamo de Montagnier, ele já vai trabalhar, está para a arquitetura. Ele vai ser um grande arquiteto. Então, ele, juntamente com esses outros artistas antes citados, o Taunay e o Debré, eles vão ser os principais nomes da influência dessa arte que vem de inspiração europeia para o território brasileiro. Perceba que dentro desses detalhes há sempre a inspiração da arquitetura neoclássica ou da arquitetura clássica, que a gente vê que são fortes influências da sociedade clássica, que é a sociedade grega e romana. E aí, como eu falei para vocês, tem esse outro artista que não é muito falado, mas que ele também tem uma história muito forte em relação ao cotidiano do povo escravizado, dos colonos. Só que ele trata a questão do escravizado como alguém importante. Veja bem, ele trata essas pessoas como pessoas humanas, mesmo elas vivendo aqui em condições subhumanas, que é a questão do navio negreiro, o negro e a negra, a questão das referências culturais, a capoeira. Então, a gente tem todo um aspecto antropológico nessa visão do Rugendas. O Rugendas que é um artista também europeu que vem trazer essa contribuição em respeito do cotidiano, do dia a dia. E aí, saindo um pouco desse trabalho de europeus, a gente vem aqui ver um trabalho de um brasileiro. Esse brasileiro, Pedro Américo, ele é o grande ícone, eu diria, do Nordeste nesse período, principalmente por causa dessa questão das influências que ele sofre com a questão do neoclassicismo e do romantismo. A gente percebe um pouco de Delacroix aqui presente na Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga. Esse quadro que ele é, de certo modo, poético. Então a gente vê Pedro Américo, um desses alunos desse movimento da missão artística francesa no Brasil. Pedro Américo, ele que é natural da cidade de Areia, na Paraíba, é um grande nome da arte, da pintura brasileira. E veja bem, ele poetiza um ato simples, ele transforma em algo poético. Isso daí, com certeza, tem referências e influências tanto do movimento neoclássico, realista, e também do movimento romântico, do romantismo, né, que a gente vê aí presente por causa da ação. Saindo um pouco dessa arte, digamos, colonial, essa arte mais primitiva, a gente vai ver um pouco dos artistas que participam do movimento modernista. Então a gente já começa a ver aí o Di Cavalcanti. Perceba que pelo traço de Cavalcanti ele já quebra a questão do realismo, ele quebra essa perspectiva, transformando os personagens em personagens não tão realistas. Então é um traço muito pessoal de Cavalcanti nessas obras. Aqui eu separei Baile Popular e Ciganos do Di Cavalcanti, esse artista modernista. Tá? Eu gostaria de dizer também que
eu acabo me confundindo. Se eu não conhecesse as obras, eu me confundiria desse trabalho do Di Cavalcanti com o trabalho do Portinari. Então tome muito cuidado, porque Portinari tem alguns trabalhos que se assemelham aí com o trabalho do Di Cavalcanti. Di Cavalcanti, que vai ser um artista que vai focar o seu trabalho na experimentação do povo, do cotidiano das pessoas. E aí a gente vê Portinari, Cândido Portinari, fazendo esse contraponto. Olha só como isso é muito importante a gente observar. Quando se faz análise das imagens, análise das obras, a gente vê que Cândido Portinari, aqui em Criança Morta e Retirantes, são obras parecidas. Essa obra que traz um apelo dramático muito forte, um apelo real do Brasil. A gente está falando aqui do contexto do Brasil da década de 20, de 30, no qual as pessoas passavam fome, principalmente na região do Nordeste. E Cândido Portinari, ele traz esse apelo emocional, esse apelo dramático na sua obra e um traço um pouco mais livre e robusto. Até aqui tudo bem que dá para diferenciar quem é de Cavalcanti e de quem é Portinari. Porém, Portinari, ele modifica um pouco a sua técnica, a sua forma de pintar. E em Café, por exemplo, ele já modifica a sua estética em relação ao que foi feito nos Retirantes. Perceba que agora os personagens eles estão um pouco mais animados, me perdoe, eles estão um pouco mais figurativos, simbólicos, do que expressivos. E aí o Mestiço de Portinari mostra a questão da anatomia e eu costumo às vezes confundir um pouco os trabalhos, e não é só eu, muita gente confunde o trabalho do Portinari com o do Di Cavalcanti. E aí vem o movimento modernista a partir da semana de 22, mas eu vou lançar aqui uma curiosidade que muitas pessoas até não sabem, né? Tanto Antropofagia, de Tarsila do Amaral, quanto Abaporu e Operários, esses trabalhos não estavam presentes lá na Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Mas Tarsila do Amaral, ela destaca-se por lá, quando ela retoma o Brasil e lá ela começa a fazer essa criação do movimento antropofágico. Para entender um pouco sobre esse movimento, é fundamental e crucial a gente saber que isso aqui já estava acontecendo no Brasil como uma forma de reação ao classicismo, ao realismo, aquela arte engessada que era uma influência que tinha em relação à arte europeia. Se bem que com as vanguardas europeias, que nós depois vamos aprender, vamos ver um vídeo só falando sobre vanguarda, como o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, e o fauvismo, entre outras linguagens, o abstracionismo e por aí vai, nós vamos entender essa percepção. E aqui no Brasil, Tarsila do Amaral vai ser, na minha visão de estudioso, de pesquisador, vai ser o nome principal dessa arte modernista. E a gente percebe que o elemento aqui em Operários é a diversidade das pessoas, a pluralidade cultural do nosso Brasil e com um traço que foge do real, tá? E essa questão dos operários, do trabalho, os aspectos de brasilidade que estão presentes nessa obra, nessas obras, principalmente no trabalho da Tarsila do Amaral, com a sua contribuição na arte brasileira. E aí vem Anita Malfatti. Anita Malfatti que também traz a questão do cotidiano das pessoas brasileiro, também é uma obra brasileirada, só que o traço de Anita Malfatti, ele é
um pouco mais, digamos assim, realista em relação ao trabalho da Tarsila do Amaral. Tá? E a Anitta Malfatti ela vai ser a segunda pessoa mulher mais evidenciada do movimento modernista no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. E aí eu achei interessante também trazer agora, nessa linguagem, nessa linha do tempo, um pouco do Victor Brecheret, que vai trazer obras importantes na linguagem visual, só que divergindo um pouco do trabalho da Anitta Malfatti, da Tarsila, do Amaral, que priorizaram a pintura. O Brecheret ele vai trabalhar com a questão das esculturas. A gente vê esse painel dos bandeirantes muito evidenciado, tá? No estado de São Paulo, e a gente vê aqui também toda essa questão patriótica, e a gente percebe que aqui está no realismo, só que aqui a gente consegue ver uma arte um pouco mais moderna, e ele, como fez parte desse período do modernismo brasileiro, eu achei interessante trazer ele nessa linha do tempo. E aí a gente vai entender, por exemplo, que existe uma arte decor. A arte decor, que é aquela no qual os artistas vão trabalhar com elementos decorativos dentro das suas obras. Aí são painéis decorativos e um ícone, né, desse movimento no Brasil, o Vicente do Rego Monteiro. Teve outros artistas como John Hess e A Noite da Alma, que são tendências voltadas à questão da arte moderna no Brasil. E aí eu vou agora começar a melhorar um pouco esse discurso da linguagem da arte visual. E a gente vai ver nessas instalações o trabalho de Hélio Oiticica. No caso, ele se destaca aqui nesse trabalho que ele busca a questão das formas e a questão das cores. Hélio Oiticica se destaca com os parangolés. Então ele vai ser um marco da arte contemporânea no Brasil, trazendo aí formas geométricas, cores e cores vibrantes num trabalho que é meio performático. E aí a gente vai começar a entender um pouco sobre essa escultura contemporânea. A gente já vem a Tomi Otaki, que é uma japonesa que vem para o Brasil, e a partir daí ela começa a desenvolver esse trabalho, e é um trabalho de intervenção também decorativa, com formas. Então essas formas são bem trabalhadas com a Tomi Otaki. E aí eu achei interessante também trazer um pouco da Adriana Varejão aqui para a gente entender que a arte ela já vai se tornando uma arte conceitual. Qual o conceito de arte que a gente pode trazer através desse pensamento contemporâneo, dessa arte que é contemporânea, que é aberta para todas as linguagens e todas as possibilidades de linguagem. E a gente vê a Adriana Varejão trabalhando a questão dos azulejos, e ela trabalha com a cor azul, essa monocromia, essas cores monocromáticas nessas instalações. E aí a gente vai falar sobre, na minha opinião, um maior nome da arquitetura brasileira, que é Oscar Niemeyer, incontestavelmente. Oscar Niemeyer, que se destaca por formas sinuosas e também por ele ter desenvolvido o projeto piloto
da construção da cidade de Brasília, quando coloca-se Brasília para ser a capital federal do nosso país. E aí a gente vê as obras de Oscar Niemeyer sempre utilizando linhas sinuosas, que é uma característica desse artista, e mostrando essa questão da imponência, da importância da arquitetura brasileira. Uma arquitetura que busca a arte, que ao mesmo tempo é artística e funcional, e as coisas acontecem segundo a genialidade de Oscar Niemeyer. Gente, vamos agora para uma revisão rápida de tudo isso que a gente falou, tá? E a primeira questão que vem é justamente essa. Vocês lembram ainda qual o nome do artista que fez a tela que retrata a primeira missa? Quem foi o artista que fez a retratação da primeira missa no Brasil? A resposta é Vitor Meirelles. Vitor Meirelles, ele faz esse registro justamente para deixar claro como foi o processo, obviamente através da visão dele, da obra, da leitura que ele tem desse processo entre europeus, entre jesuítas e indígenas. E aí a segunda questão é: quais os maiores representantes do barroco brasileiro? Acabei de falar que muitos da gente só conhece um, que é Aleijadinho, mas tem outro que vai se destacar na pintura, principalmente na pintura sacra dentro das igrejas, tal qual como Michelangelo na Capela Sistina no período renascentista. Mas os dois representantes do barroco brasileiro são Mestre Ataíde e Aleijadinho. Não esqueçam isso quando estiver estudando, para vocês entenderem. E aí, eu queria perguntar agora quais os nomes principais da missão artística francesa. Eu acabei de falar que são 3. Um se destaca pelo registro dos negros em relação à elite que estava chegando no Brasil, o outro pelo paisagismo e o outro pela arquitetura, seguindo os princípios da arte neoclássica. São eles Debré, Jean-Baptiste Debré, Taunay, no paisagismo, e Montaigne, ou Montaigne, como alguém queira traduzir, na arquitetura. Vamos entender aqui agora quais são os artistas, aliás, o artista que se assemelha com Debré, que eu achei interessante trazer para cá. É o alemão Rugendas. Rugendas, ele vai também fazer o registro da sociedade, desta sociedade escravocrata, escravista, em relação ao seu cotidiano, mas dá para diferenciar um pouco do que é o trabalho do Rugendas para o trabalho do Jean-Baptiste Debré. Artista nordestino que difundiu o estilo neoclássico na pintura, com destaque na obra romântica do Grito da Independência Brasileira. Aquela questão que bate com o romantismo da estética romântica que ocorreu na Europa, com as linguagens, com as linguagens artísticas. E a gente vê que é um brasileiro nordestino que tem um trabalho significativo aí nesse período da missão artística francesa no Brasil, que é o Pedro Américo. Artista modernista, autor de baile popular. Lembra que eu falei que esse artista parece com o outro, a obra dele pode se assemelhar com o outro. Baile popular é de Cavalcante. De Cavalcante, ele que é um artista que vai tirar um pouco do realismo e trazer um pouco
um pouco de magia no seu traço em relação à sensibilidade de representar o cotidiano brasileiro. E o artista conhecido por criança morta e retirantes, que justamente a gente dá uma confundida com o de Cavalcante, principalmente eu particularmente, é o nosso querido Cândido Portinari, que é um gênio do estilo também na nossa trajetória brasileira. E aí, a artista modernista ícone do movimento antropofágico. Como eu falei para vocês, ela é modernista e cria justamente essa linha do movimento antropofágico, justamente para que essa antropofagia seja uma forma de criação identitária brasileira. Ela vai trabalhar com a retratação do cotidiano brasileiro, só que de uma forma moderna, por ser modernista, de uma forma livre. Era isso que o modernismo também pregava, juntamente com a base do que estava acontecendo nos movimentos de vanguarda. E essa artista é Tarsila do Amaral. Ela é autora da Negra, de Antropofagia, de Abaporu e aí por diante. Bom, tem um evento crucial justamente que destaca Tarsila do Amaral, por exemplo, que é esse movimento modernista, uma semana, mas não foi somente Tarsila do Amaral. Existem outras personalidades na literatura, na poesia, como eu acabei de falar para vocês, na escultura, né, que eu trouxe aqui referências importantes. E esse evento se chama, que ocorreu uma semana, que foi a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no ano de 1922 em São Paulo. Bom, aí eu falei aqui na nossa aula que houve aí também um artista que se destaca dentro do contexto da Semana de Arte Moderna de 1922, com um traço diferente da Tarsila do Amaral. Eu considero a Tarsila bem mais conhecida, porque quando alguém vê o Abaporu, já liga diretamente Abaporu a Tarsila do Amaral. E existe Anita Malfatti, que inclusive foi uma das curadoras e criadoras dessa Semana de Arte Moderna, tá? Que é Anita Malfatti. Linguagem artística de destaque de Vitor Becheré. Eu acabei de falar qual era a linguagem. Vitor Becheré, que vai ser autor dos Bandeirantes e tal, ele trabalha com escultura. Tá? E aí, artista contemporâneo que se destaca pela obra Parangolé. Eu falei sobre a contemporaneidade, sobre as cores fortes do seu trabalho, sobre essa liberdade de criação, um trabalho voltado mais para a questão da performance. É o nosso querido Hélio Oiticica, que vai ter um trabalho bem mais livre e espontâneo, que quebra justamente esse paradigma de uma arte seguindo alguns moldes fechadinhos. Então, Oiticica ele vai transitar um pouco mais com a questão da performance. Bom, para a arte brasileira, ele é considerado o maior artista que influenciou a arquitetura, com suas formas sinuosas, e a sua maior obra foi a construção arquitetônica de Brasília. Eu estou falando sobre formas sinuosas, estou falando simplesmente, na minha visão, o maior e mais expressivo arquiteto que o Brasil já teve, com um trabalho inquestionável e imprescindível, que é o nosso querido Oscar Niemeyer. E espero que essa revisão tenha dado para entender um pouco mais sobre a questão do movimento. E eu creio que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui nessa videoaula. No mais, um forte abraço,
Bons estudos e bola para frente.